Você já parou para pensar que estamos vivendo dias proféticos? A Bíblia não é apenas um livro antigo, ela é a palavra viva de Deus, e muitas das profecias escritas há milhares de anos estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Neste vídeo, vou te mostrar 5 profecias bíblicas que estão se cumprindo hoje. A última vai te arrepiar. Aumento do conhecimento. Daniel 12:4. Tu, porém, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. A profecia de Daniel fala claramente sobre um tempo em que o conhecimento se multiplicaria de forma extraordinária. Isso não era comum nos dias do profeta. Na antiguidade, a sabedoria era reservada a poucos, e o acesso à informação era extremamente limitado. Mas Daniel viu, pelo Espírito de Deus, um futuro completamente diferente. Estamos vivendo exatamente esse tempo. Desde o século XX, a humanidade experimentou um salto gigantesco no avanço da ciência, da medicina, da tecnologia e da comunicação. Hoje, em poucos segundos, conseguimos acessar mais conhecimento do que uma pessoa comum teria acesso durante toda a sua vida 100 anos atrás. A inteligência artificial, os robôs, os computadores quânticos e a biotecnologia são exemplos claros de como o conhecimento humano está se multiplicando rapidamente. Profissões estão sendo transformadas, métodos antigos substituídos e novas descobertas são feitas todos os dias. Nunca antes a humanidade teve tanta informação ao seu alcance. Mas essa multiplicação do conhecimento também trouxe consigo um paradoxo. Apesar de tanto saber, o ser humano continua vazio, inquieto e muitas vezes perdido. Isso acontece porque o conhecimento humano não supre o lugar da sabedoria de Deus. A tecnologia avança, mas os valores espirituais estão sendo abandonados. Daniel também menciona que muitos correrão de uma parte para outra. Isso pode ser interpretado literalmente como a era das viagens rápidas. Aviões, trens-bala, carros elétricos. O mundo se tornou pequeno. Em poucas horas, podemos atravessar continentes, mas também pode significar uma busca desesperada por respostas e sentido, algo que vemos todos os dias. A internet é outro grande sinal. Com ela, o conhecimento realmente se multiplicou. Plataformas como Google, YouTube e redes sociais tornaram qualquer pessoa uma fonte de informação. Isso cumpre exatamente o que Daniel viu. Uma geração faminta por respostas, conectada globalmente e sedenta por novidades. Ao mesmo tempo, nunca vimos tantas pessoas interessadas em estudar a Bíblia, escatologia, história de Israel e profecias. O conhecimento espiritual também tem se multiplicado. Livros, cursos online, podcasts e vídeos têm ajudado milhões a compreender as Escrituras. O tempo do fim despertou o desejo de conhecer a verdade. No entanto, o aumento do conhecimento também é uma ferramenta usada pelo inimigo. Ideologias antibíblicas, doutrinas distorcidas e mentiras disfarçadas de ciência têm enganado multidões. Por isso, mais do que nunca, é necessário discernimento espiritual. Nem todo conhecimento vem de Deus. A multiplicação do saber também pressiona a humanidade a tomar decisões morais cada vez mais complexas. O uso da inteligência artificial, a manipulação genética, a privacidade digital. Essas questões éticas mostram que não basta saber mais, é preciso ter sabedoria, e isso só vem de Deus. O que Daniel viu há mais de 2.500 anos está acontecendo diante dos nossos olhos. O conhecimento está se multiplicando em todas as direções. Isso é um dos sinais de que o tempo está se cumprindo. A pergunta que fica é: você está preparado para discernir o que é verdade nesse oceano de informação? Amor se esfriando. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade,
o amor de muitos se esfriará. Essa profecia de Jesus, registrada em Mateus 24, é uma das mais visíveis na sociedade atual. Ele nos advertiu que nos últimos dias o amor deixaria de ser o centro da convivência humana. A frieza espiritual, emocional e relacional tomaria o lugar da compaixão, da empatia e da solidariedade. Vivemos em uma era onde o ego reina. O individualismo tem se tornado uma marca da geração moderna. As pessoas estão cada vez mais voltadas para si mesmas, para suas vontades, desejos e conquistas pessoais. A frieza no trato com o próximo é apenas um reflexo de um coração que se distanciou do Criador. A internet, embora conecte o mundo, também tem sido palco do esfriamento do amor. Comentários de ódio, cancelamentos, julgamentos rápidos e a busca por autopromoção têm tomado o lugar da graça, da paciência e da bondade. Muitos já nem sabem mais como se relacionar de forma saudável e verdadeira. Nas famílias, o amor também está se perdendo. Pais estão ocupados demais para os filhos. Cônjuges se tratam como estranhos. O que deveria ser um lar cheio de carinho e apoio tornou-se um ambiente de tensão e distanciamento. A multiplicação do pecado tem corroído os alicerces do amor. Outro sinal é a crescente indiferença diante do sofrimento alheio. Pessoas morrem de fome, são perseguidas, vivem nas ruas e, mesmo assim, muitos seguem suas vidas como se nada estivesse acontecendo. Isso é a essência do amor esfriando. A incapacidade de sentir a dor do outro. O próprio ato de amar tem sido distorcido. Amor virou conveniência. Relacionamentos são descartáveis. O que era para ser uma aliança se tornou um contrato frágil. Essa banalização do amor é mais uma evidência de que a iniquidade, ou seja, o pecado, está dominando os corações. Jesus disse que isso aconteceria porque a iniquidade se multiplicaria. O pecado, quando se alastra, endurece o coração humano. Torna-o insensível à voz do Espírito Santo e resistente à verdade da palavra de Deus. E sem arrependimento, o amor vai morrendo lentamente dentro das pessoas. Mas não se trata apenas de amor entre pessoas. O amor por Deus também tem se esfriado. Igrejas cheias, mas corações vazios, adoração mecânica, orações sem fervor, vidas cristãs sem compromisso. Tudo isso mostra que muitos já não amam mais ao Senhor com todo o coração, alma e entendimento. No entanto, ainda há esperança. O Espírito Santo está despertando os remanescentes, homens e mulheres que decidiram não se conformar com esse esfriamento. Eles mantêm a chama acesa, praticam o amor verdadeiro e vivem para refletir a luz de Cristo em meio à escuridão da indiferença. O esfriamento do amor é um alerta profético. Não é para nos desesperarmos, mas para nos posicionarmos. Que cada um de nós escolha ir na contramão do mundo, vivendo com amor sincero, sendo sal e luz e anunciando que só em Jesus o amor pode ser restaurado, porque onde o pecado abundou, superabundou a graça. Restauração de Israel, Ezequiel 36, 24. Pois eu os tirarei dentre as nações, e os reunirei de todos os países, e os trarei para a sua própria terra. A profecia de Ezequiel sobre a restauração de Israel é uma das mais impressionantes e visíveis dos nossos tempos. Após quase 2000 anos de dispersão, o povo judeu voltou à sua terra, exatamente como Deus prometeu. Nenhuma outra nação na história foi destruída, espalhada e restaurada com sua língua, cultura e fé preservadas. Em 14 de maio de 1948, a nação de Israel foi oficialmente restabelecida. Foi um evento histórico, mas também profundamente espiritual. Esse dia não foi apenas a independência de um país, mas o cumprimento literal da palavra de Deus. Era como se Ezequiel estivesse presente naquele momento, vendo o que Deus já havia lhe mostrado séculos antes.
Desde então, milhões de judeus têm retornado à terra de Israel, vindos de todas as partes do mundo. Rússia, Etiópia, Estados Unidos, Europa, América Latina, o ajuntamento está acontecendo diante dos nossos olhos. A profecia de Deus está em plena operação, e ninguém pode impedir o cumprimento de suas promessas. Além disso, Israel tem florescido de maneira sobrenatural. Um deserto árido tornou-se fértil, moderno, forte e tecnologicamente avançado. Isso também está previsto nas Escrituras. Em Isaías 35:1, Deus diz que o deserto florescerá. Israel hoje é uma potência agrícola, médica e científica, exatamente como Deus profetizou. A restauração de Israel também reacendeu a esperança escatológica. Jesus falou, em Mateus 24, 32, 34, sobre a figueira brotar, um símbolo claro de Israel. Ele afirmou que a geração que visse isso não passaria até que tudo se cumprisse. Em outras palavras, o renascimento de Israel é um marco no relógio profético de Deus. Além da restauração física, também há uma restauração espiritual em andamento. Muitos judeus estão reconhecendo Jesus como o Messias, algo que por séculos parecia impossível. O movimento Judeus Messiânicos cresce a cada ano, sinal de que Deus está cumprindo sua promessa de dar ao seu povo um novo coração. Ezequiel 36, 26. Israel também se tornou o centro das atenções mundiais. Pequeno em território, mas enorme em relevância geopolítica, o país está no centro das tensões globais. Tudo o que acontece ali impacta o mundo. E isso é profético, pois Zacarias 12:3 diz que Jerusalém seria um cálice de tontear para todos os povos. A oposição contra Israel também confirma as profecias. O ódio das nações vizinhas, as tentativas de destruir o Estado judeu, as resoluções da ONU contra ele, tudo isso mostra que existe uma guerra espiritual envolvendo o povo escolhido. Mas Deus prometeu, aquele que tocar em Israel, toca na menina dos meus olhos. Zacarias 2:8. A restauração de Israel é um sinal claro de que Deus cumpre sua palavra. Ele não esqueceu seu povo. E se ele foi fiel com Israel, também será fiel com a igreja. Cada promessa dele é viva. A restauração de Israel é uma convocação aos cristãos do mundo inteiro. Preparem-se, porque o rei está voltando. Por fim, essa profecia nos ensina que Deus tem um plano que está se desenrolando com precisão divina. A restauração de Israel é um dos maiores milagres dos tempos modernos e é também um aviso profético. Quem tem olhos para ver, veja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O relógio de Deus está em contagem regressiva. Evangelho pregado a todas as nações. Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Esta é uma das profecias mais poderosas feitas por Jesus. O evangelho seria pregado a todas as nações antes do fim. Por muito tempo, esse cumprimento pareceu impossível. Mas nos dias atuais, com os recursos que temos, estamos vendo esse sinal se cumprir diante dos nossos olhos. A internet tornou possível que a mensagem de Cristo alcance lugares onde missionários não podem chegar fisicamente. Plataformas como YouTube, podcasts, transmissões ao vivo e aplicativos da Bíblia estão levando o Evangelho a idiomas e culturas que antes jamais ouviram falar de Jesus. Nunca em toda a história houve tantas traduções da Bíblia em tantas línguas diferentes. Organizações como a Wycliffe, a YouVersion e outras estão trabalhando ativamente para que todos os povos tenham acesso à palavra de Deus. Isso também é profético. O conhecimento do Evangelho está se espalhando como nunca. Além da tecnologia, os missionários continuam indo até os confins da terra. Pessoas estão arriscando suas vidas para levar a mensagem da salvação onde Cristo ainda não foi anunciado.
Povos não alcançados estão sendo visitados, evangelizados, e igrejas estão sendo plantadas nos lugares mais remotos do planeta. Jesus disse que o evangelho seria pregado como testemunho. Isso significa que não se trata apenas de palavras, mas também de vida. O testemunho de cristãos que vivem com amor, integridade e fé tem impactado muitas culturas. O mundo está vendo, mesmo em meio à perseguição, que o evangelho é verdadeiro. O cumprimento dessa profecia nos mostra a paciência de Deus. Ele deseja que todos tenham a oportunidade de ouvir a verdade antes que venha o juízo. Por isso, Ele está dando tempo e abrindo portas para que a mensagem seja proclamada a todas as nações. Ele quer salvar, não condenar. Ao mesmo tempo, vemos uma urgência crescente. Quanto mais o Evangelho se espalha, mais próximo estamos do fim. Jesus deixou isso claro. Então virá o fim. Isso significa que o avanço da evangelização global não é apenas um sinal positivo, é também um aviso de que o tempo está se esgotando. É importante destacar que nações aqui não significa apenas países com fronteiras políticas, mas etnias, grupos linguísticos e culturais. O foco é que cada povo tenha a oportunidade de ouvir. E segundo estatísticas atuais, estamos muito próximos de alcançar os últimos grupos ainda não evangelizados. Isso deve despertar a igreja para a missão. Não podemos ficar passivos enquanto o mundo caminha para o juízo. Cada cristão tem um papel: orar, contribuir, testemunhar, pregar. O cumprimento dessa profecia depende de nós também. Somos cooperadores de Deus no cumprimento do seu plano final. Quando Jesus disse que o Evangelho seria pregado em todo o mundo, ele estava anunciando uma das maiores tarefas da história humana e, ao mesmo tempo, uma das mais gloriosas. Porque quando a última alma ouvir a verdade, quando a última tribo receber a luz, o céu se abrirá e o Rei dos Reis voltará. Sociedade como nos dias de Noé. Lucas 17:26. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Jesus comparou os dias que antecederiam sua volta com os tempos de Noé. Isso é extremamente revelador. Noé viveu em uma geração marcada por corrupção, violência, imoralidade e indiferença espiritual. Hoje, ao olhar para o mundo, vemos um cenário assustadoramente semelhante ao que existia antes do dilúvio. Gênesis 6 nos mostra como era a sociedade nos dias de Noé. A maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Isso descreve com precisão o nosso tempo. Uma era em que o pecado não é apenas praticado, ele é celebrado. A imoralidade sexual tomou conta das mídias, das escolas, das leis e das famílias. Valores que por séculos foram considerados inegociáveis, agora são tratados como ultrapassados. A verdade bíblica é ridicularizada e o que Deus condena é promovido como virtude. Assim como nos dias de Noé, o pecado virou o estilo de vida. A violência também aumentou. Guerras, massacres, crimes hediondos, insegurança nas cidades e até mesmo entre crianças. Tudo isso nos mostra que a humanidade perdeu o respeito pela vida. Assim como antes do dilúvio, a terra está cheia de sangue e o clamor da injustiça sobe aos céus. Outro paralelo está na zombaria espiritual. Noé pregou por décadas, mas ninguém deu ouvidos. Hoje, os profetas de Deus são chamados de fanáticos. A palavra é desconsiderada. Há um desprezo generalizado por tudo o que é sagrado. O mundo vive como se Deus não existisse e como se o juízo nunca fosse chegar. Além disso, a indiferença é alarmante. Jesus disse que nos dias de Noé comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio. Ou seja, estavam tão distraídos com a vida comum que não perceberam a iminência da destruição.
Isso também está acontecendo hoje. Uma geração distraída, entretida e insensível ao tempo profético. O avanço da tecnologia, da ciência e do conforto fez com que muitos acreditassem que são autossuficientes. Como nos dias de Noé, as pessoas se afastaram da dependência de Deus. A prosperidade se tornou um ídolo e a busca por prazer, uma obsessão. Vivemos como se o amanhã estivesse garantido, mas não está. No entanto, em meio àquela geração corrompida, Deus encontrou um homem justo, Noé. Isso nos ensina que mesmo em tempos difíceis, é possível andar com Deus. Ele sempre terá um remanescente fiel. E é esse povo separado, santo e obediente, que hoje também está construindo sua arca, uma vida de fé, temor e obediência. O dilúvio foi inesperado para os ímpios, mas não para Noé. Ele estava preparado. Da mesma forma, a volta de Cristo será como um repentino juízo para o mundo, mas não para os que vigiam. Os sinais estão por toda parte. Jesus está voltando, e os dias de Noé são a maior evidência disso. A profecia está se cumprindo. Vivemos uma era como nos dias de Noé. A corrupção se multiplicou, a fé esfriou e o juízo está às portas. Mas ainda há tempo. O convite de Deus é o mesmo. Entre na arca, que é Cristo, antes que seja tarde demais. Ele é o único lugar seguro quando o juízo cair. E se você chegou até aqui, é porque sente que algo está acontecendo no mundo. E está mesmo. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E Deus está te chamando para despertar. Inscreva-se agora no canal para continuar recebendo conteúdos como este que te preparam para os últimos dias. Compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares, grupos e com qualquer pessoa que você ama e sabe que precisa ouvir esta mensagem urgente. Veja os vídeos que estão aparecendo agora na tela, porque eles vão abrir ainda mais seus olhos sobre o tempo profético que estamos vivendo. E não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo. Qual dessas profecias mais chamou sua atenção? Vamos conversar nos comentários. Jesus está voltando. E cada vídeo aqui é um alerta, um sinal e um convite para você estar pronto.